Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito do livro O Anticristo, obra-prima aí do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, livro redigido em 1888, mas que só foi publicado em 1895. Nós já vamos analisar as concepções bombásticas, transvaloradas, para usar um termo aqui do Nietzsche, a respeito da relação entre a filosofia do alemão e a tradição judaico-cristã. Mas antes de eu começar essa resenha sobre o Anticristo do Nietzsche, eu quero conversar com você que está assistindo a este vídeo. Se é a primeira vez que você está chegando aqui ao canal, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações. E se ao fim da resenha você gostar do conteúdo da discussão, deixa aqui o seu like no vídeo, curta o vídeo, dissemine o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E deixe também o seu comentário aqui embaixo para que eu possa conversar com você. Tudo bem? Então vamos lá, gente. O Anticristo, obra-prima do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. De que trata ali o Anticristo? É muito importante que a gente entenda que o Nietzsche se configurou como um filósofo radical a tentar apreender, em diálogo com o grande escritor russo Fyodor Dostoiévski, que o Nietzsche leu com contumácia, com entusiasmo e também com características críticas, e eu vou comentar isso aqui ao longo da resenha, que o Nietzsche se colocou como um coveiro de Deus, como alguém que entendia que a época, a modernidade, estava exilando Deus da história. Há um aforismo muito famoso do Nietzsche no livro A Gaia Ciência, chamado O Homem Louco, o aforismo de número 125 do livro A Gaia Ciência. Eu quero dizer que eu já li esse aforismo aqui nas leituras de Vassoler, neste canal do YouTube, e eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você que quer chegar até esse aforismo. Nesse aforismo O Homem Louco, que é muito bonito por sinal, Nietzsche diz, né, assumindo a voz de um literato, de um escritor, Nietzsche que era um brilhante escritor, ele vai colocar esse homem louco entrando com uma lanterna em pleno meio-dia nas igrejas, para tentar dizer para as pessoas, primeiro ele vai dizer nos mercados, ele vai dizer para as pessoas que Deus morreu, e as pessoas desdenham do homem louco. Quando ele vai à igreja com a lanterna, ele avisa as pessoas, vocês não sabem que essas igrejas se transformaram em sepulcros. Nós apagamos o que há em cima e o que há embaixo. As estrelas do céu vão despencar. A abóboda está rachando. Tudo isso, toda a dimensão do absoluto, se estilhaça com a dimensão de que não mais o Gênese, não mais o criacionismo, mas sim a teoria da evolução das espécies vem à tona para explicar a origem do humano. Que não mais a transcendência da alma, a eternidade do espírito eram as bases éticas fundantes, mas sim a finitude, a dimensão da morte e a noção de que a vida se viu completamente desprovida de sentido. Quando Nietzsche estabelece a pedra filosofal, a pedra fundamental do seu pensamento, da sua filosofia, a partir da morte, da dimensão de que a vida foi ceifada de sentido transcendental e eterno, Nietzsche vai mostrar no Anticristo, como ao longo de toda a sua obra, que nihilista, apostando no nada, não é a tradição que se distanciava do judaico-cristianismo. Era o próprio judaico-cristianismo. O Anticristo, essa obra que nós estamos analisando aqui na resenha, é uma obra prenhe em dizer que o judaico-cristianismo, ao
projetar uma vida que para o Nietzsche era completamente falsa, era completamente inexistente, já que Deus não havia, já que não havia a eternidade da alma, ao projetar uma vida futura, ao dizer que essa vida deveria ser embotada, enfraquecida, desprezada, o judaico-cristianismo para o Nietzsche era o niilismo próprio, era a afirmação do nada, era o enfraquecimento da vida humana, o desprezo por tudo que é forte, por tudo que é vívido, por tudo que é poderoso, por tudo que aspira aquilo que está na raiz mesma, no coração mesmo da filosofia do Nietzsche, a Wille zur Macht, a vontade de poder, a dimensão da, para usar os termos dostoiévskianos, a dimensão da posse da própria personalidade. E aqui, en passant, eu quero dizer a vocês que onde Nietzsche vê no judaico-cristianismo o niilismo, Dostoiévski vê no judaico-cristianismo uma característica salvífica. Quem quiser assistir a uma discussão que eu fiz a esse respeito, pode assistir a uma aula minha sobre Dostoiévski e a memória, Nietzsche e o esquecimento. Eu vou deixar aqui embaixo o link para a descrição dessa aula para que vocês possam assistir a essas discussões minhas mais pormenorizadas. Aqui, num sentido bem sintético, eu posso dizer a vocês que, para Dostoiévski, niilismo justamente é a concepção de que Deus não existe, a concepção de que não existe vida após a morte, a concepção de que não existe o espírito e não existe a eternidade do espírito. E para Dostoiévski, a base mesma da vida, a base de que alguém possa se ver com as suas próprias faltas, possa pedir perdão, possa ser perdoado, é a dimensão de que essa falta tem reverberação pela eternidade, é a dimensão que pode haver o arrependimento, é a dimensão que pode haver a compaixão, é a base ética transcendental. Daí a dimensão que vai ser atribuída ao Ivan Karamazov, essa grande personagem do romance Os Irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. Nietzsche percebe que Dostoiévski tem razão, mas nem por isso vai dar o braço a torcer. Ele vai virar Dostoiévski de ponta cabeça e vai dizer, assim o é, tudo é permitido, Deus morreu e agora o homem e a mulher se veem órfãos do absoluto, órfãos da abóboda celestial, em cuja cartografia brilhante e noturna o homem e a mulher encontravam o seu sentido e agora precisam forjar em irmandade com a própria vida, vida que vai ser ceifada, vida que passa e vida que é o próprio caminho para a morte, vida que tem que ser congratulada no seu instante, na sua força, na sua vinculação sanguínea, hiperbórea. Esses são termos nietzschianos. Esse é o antinihilismo de Nietzsche, a aposta nessa vida e a dimensão que deve refutar toda e qualquer projeção edênica, idílica, futura, transcendental, inexistente e nihilista. Essa é a base da filosofia nietzschiana. Em O Anticristo, Nietzsche vai ser radical em chicotear aquilo que ele chama de moral do escravo. Isso que é bastante perigoso, isso que pode dar vazão a seres que se tomem como senhores, como por exemplo os nazistas, que fizeram leituras sumamente darwinistas e enviesadas do Nietzsche, e que tomaram a moral do senhor como a moral da raça tida superior, nessa odiosa leitura dos nazistas. O Nietzsche vai dizer que a moral cristã, judaico-cristã, é a moral do escravo, porque arrefece, embrutece, envilece, enfraquece o que é do homem e da mulher, enfraquece o desejo do prazer, enfraquece a sanha da força, aposta na humildade, aposta na compaixão. Nietzsche tem toda uma diatribe, tem toda uma crítica radical à compaixão, ao dizer que ela deforma o compassivo e aquele que é o agente da compaixão. Para Nietzsche é preciso afirmar o que é forte, é preciso afirmar a vida que bota o pé com toda a força no chão, o coturno que pisa e estiola a grama, aquele que marca a vida. Tudo isso é muito interessante quando nós pensamos que a negação judaico-cristã da vida, ela acaba
tornando pecaminoso, como foi historicamente, a energia sexual, a vontade de força, os projetos, tende a arrefecer a vinculação com essa vida. Porém, quando nós pensamos que a história humana é formada, trágica e lamentavelmente, por assimetria, por hierarquia e por desigualdade, por que é que conquistadores, povos que têm mais força militar, e não cultural de maneira nenhuma, mas militar, não poderiam tomar como seus valores os valores dos senhores para colocar, para submeter toda a alteridade e para embotar não a própria vida, mas a vida da alteridade em função daquilo que eles tomavam como moral do escravo. Eu percebo, e essa é uma leitura muito minha do Nietzsche, que em termos individuais, na dimensão ali do fortalecimento da vida, da dimensão de que se deve passar por cima da pecaminosidade sexual, que é uma coisa lamentável arrefecer, uma das maiores e mais importantes energias que nós temos, da dimensão de que é preciso fazer da vida uma própria obra, de que é preciso engrandecer, não aceitar o embrutecimento e o arrefecimento dos valores, mas fazer o além do homem, o além da mulher, como o além de si mesmo, como a dimensão de que é preciso se elevar, buscar conhecimento, buscar força, buscar ardil. Tudo isso para a vida do indivíduo é algo muito importante, inclusive para tomar a vida, para engrandecer a vida. Agora, nós não estamos sozinhos, não é um indivíduo numa bolha vivendo sozinho, é um indivíduo em sociedade. Isso pode ter, numa sociedade radicalmente competitiva como a nossa, uma dimensão de radical individualismo, uma dimensão de afirmação do eu. Aliás, muito famoso ali, muito famosa no começo do século XIX, foi uma obra do filósofo, tido como o precursor do anarquismo radical, o Max Stirner, O Eu e o que lhe é próprio. Essa obra do Max Stirner que o Nietzsche leu com proveito. E nessa obra o Max Stirner disse o seguinte: o que é da humanidade, que seja assunto da humanidade. O que é do nós, que seja assunto do nós. O que é do absoluto, que seja assunto do absoluto. A mim interessa o que é meu. Eu me interesso por mim. E é meu que eu posso conquistar. Chegou a hora do eu de carne e osso, e não desse eu abstrato e humano que eu desconheço. Vejam, quando a gente pensa nesse turbocapitalismo contemporâneo que levou às últimas consequências, o narcisismo, a competição, o hedonismo, o individualismo, essa dimensão de uma vida plástica, artística, engrandecida, ela foi cooptada, sequestrada, eu diria mesmo, por uma dimensão que transforma o eu em consumo, em consumismo e em consumista, em detrimento dos demais. Eu estou dizendo isso porque é possível sim deturpar, estiolar e trazer características de dominação para uma filosofia nietzschiana que era a dimensão de que se perdeu o absoluto, se perdeu Deus, se perdeu o sentido, o ser humano, o homem e a mulher deveriam buscar, engrandecidos pela arte, pelo conhecimento, pela vida forte, um sucedâneo de Deus, um corolário de Deus, algo que substituísse Deus na própria imanência, no próprio mundo tangível, existente e logo inexistente pela morte. Isso que eu percebo na obra do Nietzsche e que Nietzsche fez. Ele deu o exemplo daquilo que ele estava legando. O que é a obra nietzschiana, se não o legado mesmo de um Zaratustra? Estou falando aqui da obra Assim Falou Zaratustra, ou seja, a afirmação da vida numa obra, numa vida reflexiva, numa vida artística, num beletrismo, numa vontade de viver que se expressa no ardor adjetivo e substantivo dessas frases maravilhosas, bombásticas. Minha filosofia é a marteladas, como já dizia Nietzsche. Mas é importante dizer que tão transvalorada, tão radical, de tanta ruptura com o judaico-cristianismo, em muitos momentos a obra do Nietzsche foi deturpada, mal compreendida ou levada às últimas consequências contra seus próprios princípios. Um outro aspecto interessante para falar de O Anticristo é que Nietzsche vai dizer que a história subterrânea da filosofia é a história para provar
a existência de Deus, que todos os autores tinham uma propensão metafísica e que no coração dessa propensão metafísica havia uma sanha por Deus, para que Deus fosse legitimado, para que o mal no mundo fosse de alguma maneira extirpado da essência divina, para que o homem e a mulher fossem sempre subalternos, súditos, tementes em relação a Deus. O que Nietzsche vai ver é que tanto no catolicismo quanto no protestantismo, a filosofia foi instrumentalizada em função da existência de Deus. E aquilo que Nietzsche tomou como mistério, como cerne da sua filosofia foi apreender a morte de Deus, ver os desdobramentos dessa morte, explicar que Deus, e ele o faz com brilhantismo na genealogia da moral. Você vê que eu estou aqui, a obra do Nietzsche, gente, ela só tem fronteiras de forma arbitrária. Ele, como Dostoiévski, escreveu um único livro que foi dividido em livros, mas que estava escandindo esse mesmo tema, essa obsessão com a morte e o enterro de Deus, se tornando o coveiro de Deus, a percepção na genealogia da moral de que Deus é uma dívida imemorial das gerações atuais com as gerações futuras, que estabeleceram o bem e o mal em prol da dominação ali dos mais fortes, que perfaziam as penas em praça pública diante de todos, para mostrar que o assassinato seria punido com a maldição dos deuses, com penas transcendentais, à vista de todos, punições em praça pública, para que as pessoas transgeracionalmente internalizassem o não matarás. E aí, Deus, para Nietzsche, na genealogia da moral, é uma dívida do presente com o passado. E uma vez que o homem e a mulher devem se voltar para o futuro, o passado se estiola, é o passado místico, é o passado de desconhecimento. E Nietzsche, que está cavalgando no bojo do iluminismo, no bojo do conhecimento, no bojo de um niilismo antiteísta para propor a afirmação da vida, porque, como eu já disse muitas vezes nessa resenha, niilismo para Nietzsche, a afirmação do nada para Nietzsche é a tradição judaico-cristã. É preciso projetar o futuro. Ainda que o homem e a mulher não tenham futuro pela morte, é preciso afirmar o instante já, a única vida que se tem e logo não se tem. É nessa medida que a filosofia nietzschiana é a afirmação forte da vida, a dimensão de que a vida deve permanecer, a dimensão de que é preciso construir algo em função, em face da morte, flertando com a morte, tendo a morte como abismo, tendo a morte como penhasco, mas ainda assim uma vida forte. Não é à toa, gente, que desponta na obra do Nietzsche, em enorme medida, a propensão pela montanha. Essa que é uma imagem bem alemã, de se escalar a montanha, e que tem num quadro do Friedrich David, do Caspar David Friedrich, um grande pintor alemão do século XIX, que compôs ali o quadro chamado O Viandante, que é um homem que escala a montanha e que olha para a planície do cume da montanha. O quadro expressa ali esse homem, esse alpinista, olhando para o vale, para a planície, do cume de uma montanha, ele de costas. Essa é uma imagem nietzschiana por excelência. E, salvo engano, os cadernos de Nietzsche, os cadernos nietzschianos da Universidade de São Paulo, estampam o quadro do Caspar David Friedrich na capa, na sua capa, para mostrar que Nietzsche era um alpinista de montanhas e era um alpinista de valores. Ele não aceitava que a vida ficasse embotada na planície. Ele, na verdade, entrevia que o sermão da montanha de Jesus Cristo deveria ser colocado de ponta cabeça, como eu disse para vocês. Mas de ponta cabeça no sentido de que não é o sermão da montanha que deve ser ouvido pelo vale. É o homem, é a mulher que devem escalar a montanha, observar a planície como algo menor do que o ser humano, como algo aquém daquilo que o ser humano pode alcançar. Que o além-homem é a subversão, é a transvaloração da energia de embotamento da vida. Eu apontei aqui aspectos problemáticos na filosofia nietzschiana, derivações ali
tétricas que podem surgir a partir da decrepitude, a partir do desdém em relação aos valores judaico-cristãos, que tanto tem a ver tanto com a pecaminosidade sexual, o que é realmente lamentável, mas com uma base de altruísmo, de solidariedade, de perdão e arrependimento que são importantes. Nietzsche, ao passar por cima disso, é bem verdade, estava querendo apostar numa vida efetiva, numa vida forte, numa vida de afirmação de si e de valores transcendentais na imanência, ou seja, que seja feita uma obra, que a vida não se embote, que a vida não tenha pena, que o mais forte no homem e na mulher sejam afirmados. Essa filosofia que tem uma essência bastante hedonista, ela fica como que comprometida na vivência em sociedade, que é a vivência de todos e cada um de nós. Por isso que Nietzsche desprezava em enorme medida a massa, desprezava as configurações sociais. Uma filosofia individualista, uma filosofia para os grandes homens e mulheres, é uma filosofia justamente que vai ter desprezo pelo gado da massa, que é uma expressão lamentável que o Nietzsche utilizava. Então, gente, esses são alguns pontos da filosofia nietzschiana vistos a partir dessa obra fundamental, O Anticristo, livro escrito em 1888 e publicado em 1895, já perto da morte do Nietzsche. Em sua última década de vida ele teve uma doença ali terrível. Eu tenho aqui uma edição da LPM Pocket com tradução de Marcelo Bax. Essa foi então a resenha sobre esse formidável autor alemão Friedrich Nietzsche. Se você gostou de mais essa resenha de livro aqui do meu canal, eu peço que você dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. Então é isso, gente. Até a próxima resenha de livro aqui do meu canal. E as resenhas de livros acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Até a próxima, pessoal. Um abraço e tchau, tchau!